Irei iniciar a aula 3 do curso de História Geral e o nome da aula já diz bastante coisa. A Antiguidade Oriental, o Egito e a Mesopotâmia. Então, a gente está falando do começo das civilizações. O começo das civilizações, ele é vinculado ao processo de sedentarização. As tribos neolíticas perceberam que viver em constante nomadismo não era bom para conseguir sobreviver ao decorrer do tempo, ao decorrer do espaço-tempo. Então, no processo de sedentarização, onde o cidadão decidiu ficar no território agricultável, ele se permaneceu ali. Então, pelo fato de o humano estar relacionado diretamente com a agricultura, os locais férteis, portanto, os locais que podiam trazer o desenvolvimento da agricultura, era principalmente na mata ciliar dos grandes rios do Oriente Médio. Então, e norte do Egito, portanto, África. Então, esses rios do Oriente Médio, o rio Eufrates, o rio Tigre e o Nilo no Egito, traziam para as civilizações que moravam na mata ciliar um processo de enchente, em que o rio tinha muitos sedimentos, e esses sedimentos eram principalmente inorgânicos, o que dava a base fundamental da agricultura. Então, quando ocorria o processo de enchente, fertilizava a mata ciliar, o que tornava ela um local muito, muito atraente para o desenvolvimento de plantações, principalmente de cereais, sojas e uva, todo o processo que consegue nutrir uma população com a sua produção de agricultura. Então aqui tinha todas as frutas, tinha cereais, tinha óleos. Então, com a agricultura eles tinham sua sobrevivência. Então, a gente pode classificar a primeira, que iremos estudar, como a gente pode ver aqui nesses mapas que as regiões, principalmente aqui no fim, portanto no jusante dos rios, o Eufrates e o Tigre, porque aqui é um lugar alto, e aqui é um caminho para o Golfo Pérsico, o delta do Golfo Pérsico. Então, as civilizações tenderam tanto ficar próximas aos rios, aqui no Egito o rio Nilo, como também próximo ao Mediterrâneo, também é uma área agriculturável. Então, aqui está o Nilo, a expansão do Nilo e a região que ele conseguiu no seu Império Novo. Eles conseguiram chegar até o sul da Síria. Então, aqui é o Antigo Egito, na sua máxima expansão. Perceba que está diretamente ligado com o rio Nilo, toda na proximidade do rio Nilo, Mar Vermelho. Aqui tem o rio Jordão, que deságua no Mar Morto. Então, tudo próximo ao rio. Aqui tem as regiões da Colinas e Golã, o que é uma região de nascente de um rio, o que cai no rio Jordão e vai até o rio do Mar Morto. O Mar Morto aqui, Jordão, Mar Morto. Então, é muito interessante a gente analisar que está diretamente relacionado com o rio. O rio tem influência principal por causa que o rio dá a sustentabilidade para a produção agrícola. Então, iriam ter pessoas que detinham
da produção alimentar, enquanto que tinha pessoas que eram apenas camponeses ou escravos. Aqui a gente está falando do modo de produção asiático, que tem escravidão. Escravidão por dívida, escravidão porque é um povo diferente, um povo que foi imperializado, portanto foi colonizado em um processo de expansão territorial imperialista. Então, o processo de produção de alimento, e a partir do momento que tem pessoas com alimento, portanto tem pessoas com um bem chamado produtos alimentares, então tinha um valor agregado naquela família, naquela pessoa, o que eles ligavam diretamente com o sacerdote. Então eles respondiam à classe camponesa e aos escravizados o porquê estava com alimento, porque os deuses o abençoavam para aquilo continuar existindo, para continuar existindo o rio, para continuar existindo o sol que alimenta a nossa agricultura. Então essa conexão entre faraós e sacerdotes foi muito interessante e atípico, porque foi uma junção de Estado com religião. Então a gente pode ver o processo de formação das pirâmides. Aqui já está falando do Egito, ó. Heródoto. O Egito é uma dádiva do Nilo, então o Nilo seria um deus. Os gatos também seriam os deuses, porque os gatos, eles comem os ratos, e os ratos é uma peste contra o nosso produto de sobrevivência, os alimentos. Os ratos comem nossos alimentos e liberam bactérias naqueles alimentos, que deixa aqueles alimentos inapropriados para a nossa alimentação. Então o rato come essa praga, então o gato merece a nossa atenção como divindade. Vamos deusificar os ratos. Então o Nilo era um deus, o rato era um deus, o gato era um deus, o sol era um deus. Então esse tipo de religião chamado, que tem vários deuses, eu esqueci o nome da palavra, mas são vários deuses. Acredito em vários deuses, não em um único Deus como Cristo, não sendo uma religião monoteísta. A religião dos egípcios era politeístas. Exato, esqueci a palavra, mas eu lembrei agora. Politeístas. Os egípcios eram politeístas e acreditavam em vários deuses. Por exemplo, o deus Sol, o deus Gato e o deus Rio. Então, os primeiros grupos humanos no Egito eram de origem aminitas e fixaram-se no vale durante o Neolítico. Organizaram-se em comunidades autônomas denominadas nomonos. Verificou-se a partir daí um fenômeno comum a essas civilizações do Médio Oriente: a necessidade de melhorar a execução ao executar as obras de irrigação, gerando um processo de unificação política. No Egito, essa ocorrência levou à reunião dos nômados por volta de 3.500 sob os reis do Alto Egito Sul e Baixo Egito no Delta, no Norte. Em 3.200 a.C., Menes ou Narmer, governando do Alto Egito, portanto do sul do Egito, impôs a unificação dos reinos, tornando-se o primeiro faraó. Então, houve um processo de unificação nacional. Esse processo de unificação nacional foi com o Menes em 3.200 a.C., e a gente observa que teve uma disputa para que quem iria desenvolver o sistema hídrico, o sistema de irrigação, porque eles precisavam de um estado forte para ter aquele progresso. Então eles precisavam de um estado que contribuísse para as obras hídricas, principalmente no sul, onde é a nascente do rio Nilo.
Então começa o período dos faraós, em que junta o sul com o norte, e o antigo império é de 3.200 a 2.300 a.C. Com a unificação territorial e política efetuada por Menes, inicia-se o período dinástico da história egípcia, com o estabelecimento da capital do império, primeiro em Tins, o que deu o período chamado denominação de Tinita, e depois em 2800 a.C. na cidade de Memfis, período Memfita. Era um estado democrático durante o período Memfita. Entre 2700 e 2600 foram edificadas as grandes pirâmides de Quéops, Kefren, Mykerinos, na região de Gizé. Ela simbolizava o poder e a força dos faraós da dinastia quarta dinastia. Então a gente vê que essa junção de Estado com religião é algo tão forte que naquele período onde que tinha pouco desenvolvimento da engenharia civil, eles conseguiram desenvolver um cálculo de prisma em que aquele prisma ficasse estável com uma determinada altura. Então, esse processo de religião para deusificar um faraó em um templo, ou então em um processo de mumificação com o Estado, para aqueles faraós ficarem lembrados na história e retornarem após a sua vida nas pirâmides, num local totalmente articulado com a religião. E a religião foi capaz de desenvolver esse pensamento, essa causa comum. E tem o Médio Império, de 2000 a 1700 a.C. Durante esse período, o faraó recuperou seu poder, restabelecendo a unidade do império. Agora, com a capital na cidade de Tebas, os faraós, principalmente os da sétima dinastia, ordenaram a execução de novas obras de irrigação que ampliaram a área agricultável e devolveram a prosperidade ao império. Por volta de 1800 a.C., o Egito sofreu a penetração dos hebreus semitas e a invasão dos Iquiços, originários da Ásia Menor, passando pela primeira vez pela dominação estrangeira. Os Iquiços, usando cavalos, carros de guerra e armas de ferro, reagiram do delta e controlaram o país por causa dos 2 séculos, isolando os faraós em Tebas. Bom, aqui você pode perceber que no Médio Império o que houve foi a invasão de estrangeiros, o inimigo externo. Primeiro os hebreus, depois os da Ásia Menor. Então eles foram dominados pelos estrangeiros, mas houve um processo de nacionalização e o povo egípcio, principalmente os faraós, vão retornar ao poder, ou os governadores de nacionalidade egípcia. O Novo Império. Em 1580 a 622 a.C., a dominação dos Iquiços despertou entre os egípcios um sentimento nacionalista e militarista, que resultou na expulsão dos invasores em 158 a.C., sob a liderança do faraó Amosis I, e na posterior escravização dos hebreus, que só puderam deixar o país em 1250 a.C., no episódio conhecido como Êxodo. O Novo Império marcou o apogeu da civilização egípcia. Tutmés III deu ao império seu maior expansão territorial, ampliando até o rio Eufrates, na Mesopotâmia. Ramsés II derrotou os hititas na Batalha de Kadesh, assegurando o domínio sobre a Palestina e a Síria. Claramente militarista e expansionista, o Egito tornou-se o primeiro império mundial, enquanto que as novas riquezas obtidas permitiram a construção dos magníficos templos de Luxor e Karnak. Então esse espírito nacionalista trouxe para a civilização egípcia a capacidade do imperialismo com seu militarismo. E esse processo chegou até a Mesopotâmia, onde desenvolveram ainda mais a sua irrigação e desenvolveram ainda mais seus templos politeístas, com a produção das perfeitas pirâmides que tem no Egito. Após 1100 a.C., o Império conheceu um longo período de decadência.
governantes autônomos e rivais instalaram-se no Alto e no Baixo Egito. A Câmara Sacerdotal passou a ignorar o poder dos faraós e o exército, compôs-se uma maior por mercenários estrangeiros, deixou de obedecer ao poder central. As conquistas externas foram sendo progressivamente perdidas e o país acabou conquistado pelos assírios, sob o comando de Assurbanipal em 622 a.C. Então estava o país, o Egito, ele cresceu, achou a sua maior autonomia desenvolvida com o poder Estado-religião e também sentiu a sua decadência. A decadência foi com a briga interna do poder, sacerdotes contra o faraó, assim como a força militar, que era composta principalmente por estrangeiros, o que não dava segurança ao faraó também, porque o estrangeiro não deve obediência ao faraó. Então o faraó se sentiu ameaçado por brigas internas e por dois grupos, os sacerdotes e as forças militares. Então o faraó ficou enfraquecido e acabou sendo dominado pelo povo assírio, que estava em um processo de expansão territorial. Então, após a dominação dos assírios, houve um renascimento saíta em 650 a 525 a.C., em que trouxe novamente o povo egípcio para o poder político no Egito. Em 650, Pismético I, governador da cidade de Sais, libertou o país dos assírios, dando início ao último período de independência política do Egito. Então, a partir de 1650 a.C., o povo egípcio conseguiu sua liberdade política e é governado pelos egípcios. A gente tem que falar diretamente no decorrer nesse espaço-tempo, quais eram os aspectos econômicos e culturais desse grande espaço-tempo. De 3.200 a.C. até 525 a.C. e assim em diante. Porque começa um novo governo e esse governo segue na história. Então, quais são os aspectos socioeconômicos culturais dessa história, desse povo? Então, a agricultura, como eu falei em toda a aula, é algo diretamente ligado ao desenvolvimento humano, porque é da agricultura que vem o alimento, a base de sustentação humana. Então, pela dádiva do rio Nilo, pelo Heródoto, um grego, cultivando o rio Nilo também, por causa da sua produção. E a agricultura era diretamente ligada às águas e às obras hidráulicas que tornaram possível o controle sobre essas águas. Então dependia dessa interferência estatal na construção de obras para manter esse ambiente sempre com água e sempre fértil para a produção agrícola. O Egito era praticamente autossuficiente com relação às matérias-primas básicas de que sua economia necessitava: metais, ouro, cobre, estanho e pedras para construção. Além disso, em todo o seu território, sem especializações produtivas regionais, cultivava cereais, frutas, verduras, legumes, linho e papiro. Mantinham rebanhos de gado bovino, suíno, ovino e caprino, e criava aves em cativeiros: patos, gansos, pombos e codornas. Em função dessa autossuficiência, não ocorreu um incentivo para o crescimento na produção artesanal para trocas, nem houve a monetização da economia. O artesanato foi centrado em algumas cidades de grande porte, sendo sua produção quase totalmente destinada ao Estado, para a decoração de palácios ou templos, ou para o consumo da família real e da alta burocracia.
Como não se monetizou, na economia egípcia os objetos eram trocados por outros objetos. O Estado remunerava seus numerosos funcionários em espécie. Então, olha que interessante. A sociedade, portanto, a economia do Egito, ela não tinha moeda. As coisas eram executadas por trocas. E não tinha o processo de artesanato, porque a economia era voltada principalmente para a agricultura. Então, o artesanato era como se fosse um ateliê do palácio. Que o que eles produziam não tinha um valor agregado da mão de obra. Tinham somente para os palácios, não para a venda no meio exterior. Então, o artesanato era algo mais ligado à simbologia do poder do faraó, do poder da religião. Então, não tinha papel, era feito por troca, bastante interessante. Os aspectos socioculturais, o principal, além, lógico, do processo de criação das pirâmides, do processo da fusão entre Estado e religião, a gente pode observar também uma rica escrita dos egípcios. Eles têm 3 tipos de língua. Eles têm 3 tipos de escrita. A hierográfica, uma versão simplificada da primeira. A hierática, utilizada em documentos administrativos. E a demócrita, de caráter mais popular e cultural, tradicionalista de cada região. E, bom, como a gente entendeu que tem o processo de Estado com religião, a formação, como o Estado era um deus, e o Estado é formado por um imperador ou um rei, eles creem que o imperador deve ter o corpo mumificado para que seja conservado até o seu retorno nas pirâmides. Então, o processo de mumificação era feito por pessoas que tinham um alto saber do corpo, o corpo humano. Então, essas pessoas, hoje em dia, são aquelas que estudam medicina. Então, há relatos médicos de mumificação com talas, em que descreviam o tamanho do osso, do braço, o tamanho do quadril. Então, todo esse processo contribuiu para o desenvolvimento da medicina. Então, o Egito tem toda essa dimensão que que resultou no mundo atual. Lá aconteceu várias coisas que até hoje a gente pratica, ok? Eu vou cortar essa aula aqui, essa aula vai ficar muito longa, então a próxima aula eu começo parte 2 e a gente fala das civilizações mesopotâmicas. Tchau, até a próxima aula.